O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço ao teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão, e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. Quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvai o Senhor que leva os pobres. Louvai ao Senhor que leva os pobres. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum, trazendo presente um grande ensinamento de Cristo para toda a sua igreja. É preciso que sejamos filhos da luz, que desenvolvamos a inteligência e a esperteza para as coisas do reino de Deus. Primeiro, quando a gente escuta uma parábola de Jesus, a gente precisa se recordar que parábolas são histórias contadas para educar e crescer, fazer crescer os seus discípulos. Ao mesmo tempo, nós também precisamos notar que as parábolas são cheias de enigmas estes que são esclarecidos
quando a gente olha o texto no seu conjunto e não lê de forma literalista ou fundamentalista. Parece-me que hoje a gente vê Jesus falando de um elogio à desonestidade, de um elogio à esperteza, mas não é isso que o Evangelho quer nos ensinar, e por isso precisamos observar o conjunto da obra para entendermos qual a mensagem de hoje. Eu quero começar pela primeira leitura. Na primeira leitura, Amós faz uma denúncia aberta a todos aqueles que agem na injustiça e na iniquidade. Amós diz assim: olhe, vocês podem até esconder dos outros, mas Deus não se esquecerá das vezes que vocês enganaram, mentiram, alteraram o peso da balança, venderam o trigo refugado falando que era novo, ou seja, todas as vezes que vocês passaram alguém para trás, enganaram e mentiram, isso pode ser que ninguém veja ou ninguém saiba, mas Deus não se esquecerá disso. Em seguida, nós vamos para o Evangelho, e no Evangelho a gente começa com Jesus dizendo uma parábola que tinha alguns personagens, e um deles é alguém que era dono de uma grande fortuna. E ele colocou um administrador para cuidar, para ajudá-lo a administrar. Em determinado momento, esse administrador foi denunciado ao patrão, dizendo que ele roubava, que ele não administrava corretamente os bens e que ele praticava injustiça. Vejam que então, que o patrão chama o seu administrador e diz assim a ele: olha, escuto falar de você, que você está me roubando, que você está me enganando, presta conta da sua administração. Hoje, numa linguagem atual, o dono de toda a riqueza pediu uma auditoria para comprovar se estava ou não sendo roubado. E aí vejam que aquele administrador, ele começou a pensar: vejam, eu não vou conseguir trabalhar na agricultura, para cavar eu não tenho força, para virar mendigo eu tenho vergonha. O patrão vai descobrir, eu de fato agi na injustiça, e eu preciso descobrir um caminho para eu não ficar na pior diante de tudo isso. Então o que ele faz? Qual é a ideia dele? Ele resolve então se aproximar de todos aqueles que tinham que pagar o seu patrão e fazer um simples conchavo. Qual era o seu pensamento? Eu vou, na verdade, falar com todos, e nós vamos, sobretudo, mudar um pouquinho o pagamento de tudo aquilo que eles devem. Vejam só, os administradores, eles recebiam parte do lucro. Então ele foi naquele que tinha que devolver 100 barris de óleo e disse assim: olha, eu tenho um grande carinho por você, a sua amizade me é muito preciosa, então você vai pagar os 50 barris do meu patrão, e os meus 50, que é o meu lucro, eu vou te dar de presente. Ele fez a mesma coisa com todos os outros, inclusive com o do trigo e assim por diante. Ao invés de pagar tudo, você vai pagar só o que é do meu patrão, e o meu lucro eu te darei. O que ele pensava? Que quando perdesse tudo, ele teria amigos iníquos como ele para acolhê-lo, para ele não ficar jogado no mundo, como era o seu medo. Veja, aí vem, na verdade, o grande lance de Jesus na parábola. Jesus vai dizer assim: o Senhor
elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Aqui não há um elogio à desonestidade, há um elogio à criatividade, à esperteza e à inteligência daquele administrador para chegar nos objetivos que ele queria. Mas em seguida vem, na verdade, uma das 3 máximas do Evangelho de hoje. Jesus vai dizer assim: com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. O que Jesus está querendo dizer? Que cada um de nós, enquanto filhos da luz, precisa ser esperto, inteligente, para buscarmos a salvação, para buscarmos aquilo que é bom, justo, verdadeiro, nobre. Então, o pano de fundo é percebermos a maneira diferente do agir de um filho das trevas com relação a um filho da luz. Aí Jesus continua dizendo: use o dinheiro injusto para fazer amigos, porque quando esse dinheiro acabar, você será recebido por ele nas moradas eternas. De que morada está sendo falado? Do inferno mesmo. Porque aquele que age na injustiça, na maldade, na incoerência, roubando, sendo infiel, ele não vai ser acolhido nas moradas da vida eterna, mas nas moradas da morte eterna. E aí então, Jesus continua dizendo: seja fiel no pouco, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Quem é fiel, sempre receberá mais. Então, a primeira dica: seja filho da luz. Ser filho da luz, a gente tem que notar que é alguém que não tem nada a esconder e nem se preocupa em manter mentiras. Tudo que faz é feito durante o dia, exposto para que todos vejam. E aí, o filho da luz tem transparência, né? Vejam que a diferença do filho das trevas é que o filho das trevas faz um tanto de coisa escondida para ninguém saber. Sobretudo quando está sozinho, realiza coisas ilícitas, porque na verdade ninguém vai descobrir. Mas chega um momento que nós precisamos voltar e prestar conta. Esse administrador da parábola é cada um de nós. E diante de Deus, nada fica escondido, nada fica oculto, nada fica, sobretudo, sob o jugo da escuridão. Por isso, gente, ser filho da luz é fazer tudo com os outros vendo ou não, de forma lícita, verdadeira, correta e justa. E o que é ser fiel no pouco? Que é a segunda grande dica, é na verdade a gente administrar tudo aquilo que recebemos de Deus com a certeza de que um dia voltaremos a Ele. Tudo vai passar, não levaremos nada conosco dos bens que administramos, ou seja, o cuidado para administrar bem a ponto de ser fiel no pouco para ganhar muito, para ganhar a vida eterna. E por fim, vem a terceira máxima do Evangelho: cuidado para que você não desenvolva durante a sua vida um desejo de servir a vários senhores, porque muitas vezes um vai ficar para trás em detrimento do outro. E Jesus é categórico em dizer: ou você serve a Deus, ou você serve as suas cobiças. Aqui traduzida como dinheiro. Aqui o dinheiro tem que ser entendido mais do que a espécie, a nota, ou o cheque, ou o pix. O dinheiro aqui tem que ser entendido como desejo de acumular, desejo de poder, de prestígio, de privilégios com relação aos outros. Então, a terceira dica é:
Deus é só um, é único. É a Ele que nós devemos servir, honrar, dedicar a nossa vida e buscar a nossa salvação. Ninguém é Deus de si mesmo. O dinheiro não é Deus de ninguém. O prestígio não é Deus de ninguém. Mas se buscarmos ao Senhor, como filhos da luz, na justiça e na retidão, vamos entender de fato qual é o desejo dele nessa liturgia de hoje. Que Deus nos ajude e que sejamos capazes de crescer cada vez mais em sabedoria, em graça, buscando com muita clareza, muita luz, a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.